Você já ouviu falar em paradigma? Você sabe o que é paradigma? Hoje nós vamos ver aqui que conhecer a origem, conhecer o primeiro momento onde esse termo foi usado e por que ele foi usado, nos dá uma visão bem mais clara do uso que se faz dele hoje. Paradigma surgiu originalmente no meio científico e hoje é utilizado muito frequentemente na nossa área, na área do estudo mental, na área do estudo de crenças, e é uma analogia muito interessante. Hoje nós vamos ver aqui no canal Magia Mental como surgiu a expressão paradigma, o que a definiu no seu início, por que ela foi usada no processo de analisar comportamento, analisar a construção de crenças, e como a gente pode trabalhar para que isso nos liberte de determinadas algemas, de determinadas prisões que nós mesmos, às vezes, construímos para nós. Aqui no canal Magia Mental, eu sou André Mendonça. Nosso papo continua logo depois da vinheta. Lembrando que esse nosso bate-papo hoje, ele não está inserido na playlist de estudo do livro. Ele é um tópico à parte, que algumas pessoas têm me perguntado, têm me pedido para falar um pouco. Eu resolvi, então, gravar um vídeo off-topic falando sobre os paradigmas. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, deixe um joinha, deixe uma curtida, marque o sininho para ser lembrado, que para nós isso é sempre muito interessante. E caso você tenha alguma pergunta, queira que falar sobre algum assunto que não esteja na linha do que nós vamos fazendo, pode deixar aqui nos comentários. Na medida do possível, a gente faz isso que está fazendo hoje. A gente grava um videozinho comentando, respondendo e sugerindo aí algumas fontes, alguns canais de pesquisa para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Então, falando agora de paradigmas. Originalmente, foi o historiador Thomas Kuhn que percebeu uma curiosidade. Ele era, como historiador da área de ciências sociais, ele percebeu que havia uma grande discrepância na aceitação dos métodos, no consenso de métodos e estruturas conceituais dentro da área dele, dentro das áreas sociais, das ciências humanas. E ele percebia que isso não acontecia, por exemplo, nas ciências exatas como a astronomia, na matemática, onde havia uma certa unidade da comunidade científica sobre os métodos e os conceitos que se aplicavam. Exatamente essas estruturas conceituais que moldavam o que aquela determinada disciplina podia ou não resolver, foi que ele chamou de paradigmas. Então, a ciência, que ele chamava ciência normal, ela simplesmente definia um determinado padrão, um determinado conjunto de valores e conceitos que eram aceitos pela comunidade. Quando esses conceitos eram aceitos e definidos, esses métodos eram definidos, apenas os problemas que se encaixavam nesse padrão eram tidos como solucionáveis, como reais. Qualquer coisa que não se encaixasse na forma era chamado de metafísico, era chamado de misticismo, era, digamos assim, abandonado por aquela disciplina. Isso, então, definiu o conceito de paradigma. Ora, não é difícil nós observarmos que ao longo do tempo os paradigmas eles iam sendo quebrados e novos paradigmas iam se formando. Então não há como você trazer uma nova teoria à luz do exame científico sem se chocar com a que até então prevalecia. Isso aconteceu quando a física de Aristóteles foi confrontada pela de Newton. Você teve aí o que poderia se chamar de uma revolução paradigmática,
Depois, a física quântica, a física de Einstein, em face da de Newton e assim por diante. O sistema de Ptolomeu, o sistema geocêntrico, quando confrontado por Galileu e Copérnico, por exemplo, são quebras de paradigmas. Por que eu estou falando isso? Essa foi a origem do termo. E o que acontece quando a gente traz esse pensamento para a nossa mente, para o nosso comportamento, para as nossas ideias, e mais do que isso, e mais importante do que isso, para os nossos julgamentos? Nós também fazemos o mesmo que a ciência fazia e faz ainda. Nós definimos aquilo que nós consideramos como real, aquilo que nós aceitamos chamar de real, e aquilo que nós dizemos, não, isso aí é bobagem, isso aí é superstição, isso aí é bruxaria. É muito comum que a gente tenha esse tipo de pensamento. Inclusive, eu estou brincando aqui com o termo bruxaria, mas inclusive entre o meio pagão, entre o meio dos bruxos e bruxas, existe a questão paradigmática. Existe aquilo que, não, até aqui eu aceito, isso aqui faz parte da minha tradição, mas isso aqui é besteira. E aí, de novo, eu vou bater na tecla, nós caímos naquela questão do preconceito, que tem também ligação com estruturas paradigmáticas. Você define de alguma forma o que é aceitável dentro da tua tradição, dentro da tua realidade, e você discrimina e você descarta quaisquer outras ideias que estejam fora disso. Ora, se você hoje tiver numa situação de prosperidade, numa situação de um excelente relacionamento, numa situação de plena felicidade, eu sugiro que você não mexa nos seus paradigmas, porque eles estão bons, eles estão funcionando bem para você, e não convém mexer em time que está ganhando. Mas, se não é bem isso, se você hoje não está muito satisfeito com algum dos pilares da tua vida, seja ele financeiro, de relacionamento amoroso, seja ele social, seja ele profissional, enfim, se você hoje não se sente uma pessoa plenamente feliz, ou pior, se você se sente uma pessoa que ainda tem muito que mudar, muito que melhorar, é porque provavelmente você vem trabalhando com estruturas paradigmáticas ineficientes, ou pelo menos ineficientes para o que você quer, para o tipo de vida que você quer. Então, ao contrário do que se pode pensar, e isso também é levantado pelo Kahn, você não necessariamente precisa abolir um antigo paradigma para aceitar exclusivamente o novo. Né? Eu tenho um livro que é muito interessante, que é Magia e Gestão. Ele tem um link para ele no meu site, www.thanatos.com.br, mas de qualquer maneira eu vou deixar um link para vocês encontrarem esse livro aqui na descrição. E ele explica não só a origem desse termo, segundo Thomas Kahn, mas explica bastante sobre essa relação de magia e gestão, que é uma coisa que muitas vezes causa estranheza. A minha própria editora, a editora do Duende Amarelo, ela veio dessa ideia. Eu, enquanto administrador de imóveis, enquanto investidor, enquanto uma pessoa muito ligada a questões de gerenciamento, eu fui gerente de produto na época que eu trabalhei no mercado imobiliário, como corretor. Então, essa ideia de gestão sempre foi uma ideia muito presente para mim. E a magia também. E, ao contrário do que normalmente as pessoas entendem, essas duas coisas elas não são antagônicas, elas não se excluem. Você pode, sim, trabalhar como gerente uma série de princípios subjetivos, e você precisa trabalhar esses princípios. Afinal de contas, se você é um gerente que trabalha, que coordena uma equipe
de 50 pessoas, você está mergulhado em uma problemática social, em uma problemática humana. Ali não vai ser sempre uma planilha de Excel, não vai ser sempre um método criado por uma mente exata que vai te dar a solução. Ali você tem que ter um pouco de subjetividade, você tem que ter um pouco de arte, você tem que ter um pouco de talento para lidar com aquilo. E aí você já está saindo do que hoje os paradigmas da gestão normalmente aceitam. Você hoje já está aí um pouco fora daquilo que não, isso aí a gente não tem ferramentas, é melhor não mexer. E em contrapartida, quando você é um tarólogo, quando você é um sacerdote, quando você é um bruxo, você também precisa de alguns conhecimentos hoje, de um pouco talvez de marketing digital, talvez você precise aprender um pouco como mexer com determinados programas, você tem que ter algum tipo de controle, né, e algum tipo de inteligência financeira, até para lidar com precificação dos teus serviços ou produtos, e também com vendas e com aplicação financeira, enfim, você tem que ter uma parte exata. Então, não há muito que você pensar em excluir uma coisa ou outra. Você tem sim que aplicar no momento certo o paradigma correto. Mas para você ter gestão sobre esses paradigmas, você precisa conhecê-los. Você precisa primeiro aceitar que você os usa, aceitar que você os tem. E isso é a parte mais difícil de todo o trabalho. É você identificar que você abraçou uma estrutura conceitual cientificista e você não quer arredar pé dela, chamando tudo de misticismo, tudo de bruxaria. Ou o contrário, que você abraçou uma estrutura paradigmática mística e acha que qualquer raciocínio científico é trouxa demais para você. Essas duas ideias extremas, elas são nocivas, elas são ruins. Porque seja você o mais espiritualizado sacerdote ou o mais tecnocrata dos gerentes de aplicações financeiras, você tem que ter um pouco das duas habilidades. Talvez um precise 70% de um tipo de habilidade e 30% do outro, e o outro o contrário. Mas você tem que saber lidar com essas duas ideias, porque, de uma forma geral, mal comparando, é como aquela comparação que a gente faz. O corpo humano ele é um só, o organismo é um só. A gente separa em sistema circulatório, sistema nervoso, aparelho digestivo, simplesmente por razões didáticas, simplesmente para estudar parte a parte. Mas um aparelho digestivo não funciona sozinho, né? Você tem o todo e você tem que aprender a ter essa visão. Uma outra palavra muito usada hoje em dia é tem que aprender a ter essa visão holística de tudo. Porque, na verdade, quando você trabalha o todo, sabendo que ele é o todo, você apenas vai adequar os seus paradigmas quando você tiver que mexer em um determinado departamento, em um determinado setor, e você vai saber qual o paradigma, qual a ferramenta que melhor se adequa àquele tipo de situação. Então, não se trata mais de fazer como antigamente. Nós não devemos adequar os problemas às nossas ferramentas, não devemos adequar aquilo que nós observamos aos conceitos que nós já temos. Nós temos sim que aprender a enriquecer as nossas ferramentas, né? Aumentar a variedade de ferramentas e de percepções e adequar as nossas percepções, as nossas ferramentas aos problemas e às experiências que se apresentam. Eu sou André Mendonça, esse aqui é o canal Magia Mental. As informações, as fontes, alguns links interessantes eu estou deixando para vocês aqui nas descrições. E vale a pena, se você quiser visitar, www.thanatos.com.br. É um site onde eu não coloco só os livros da editora Duende Amarelo, não são só os meus livros. Eu ali coloco uma vasta gama de livros que eu li, livros que eu achei interessantes, livros que têm muita coisa de diferente,
como a Teoria do Cisne Negro, enfim, esse livro, Magia e Gestão, Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Tem muita coisa legal lá. E vale a pena fazer uma visita e, mais uma vez, lembrando, deixar um joinha, deixar uma curtida aqui pra gente, nos ajuda bastante. Então, até a próxima, provavelmente agora sábado, seguindo a nossa playlist Estudo do Livro. Eu sou André Mendonça, canal Magia Mental. Um forte abraço e até lá!